Eu notei nos últimos dias, eu não sei se é impressão minha, você faz uma análise mais aprofundada, você pega a lente. E, às vezes a gente aqui no canal, por tratar de diversos assuntos, a gente precisava acabar vendo o painel em mosaico. Então passa coisa que eu sei que você acaba notando. A impressão que eu tenho, isso eu queria que você se desmentisse, se for o caso, não tem problema, a gente quer a sua opinião, quer a sua análise. A impressão que eu tenho é que nos últimos dias o Zelensky já deu uma baixada de bola geral da situação, né? O pessoal já está vendo aí que talvez Bakhmut caia completamente e que não será possível chegar à Crimeia. Eu queria saber a tua opinião sobre isso e também que você desse uma pincelada no caso das reservas ucranianas. Como é que você está vendo isso? Porque eu acho que vai ser a questão crucial. A OTAN pode até repor algumas das perdas materiais da Ucrânia, mas repor as reservas, eu não sei se eles conseguem. Eu queria que você desse um painel geral dessa situação. Como é que o Zelensky está vendo a situação atual de Bakhmut e também a situação de reservas ucranianas. Aí eu quero saber como é que você está vendo. Vamos dar o like, pessoal. Vamos ajudar o canal. Vamos dar o like aqui. O pessoal está gostando pra caramba. 1.400 pessoas a bordo. Vieram te ver aí. Show é teu. Obrigado. Desde já agradecendo a todos que estão nesse horário, né, assistindo essa live. Muito obrigado. Agradeço em demasia. Bom, o Zelensky hoje anunciou a perspectiva de um retraimento, de uma retirada, de uma evacuação de Bakhmut, do centro de Bakhmut, tendo em vista uma situação de iminente cerco operacional. 80% da cidade já é controlada pelas forças russas. Ocorre que há uma pressão do Pentágono, isso é importante destacar, relatado pelo New York Times, relatado por outros think tanks americanos, do desperdício de recursos humanos e materiais empreendidos pela insistência e teimosia do Zelensky e, no caso, tentar segurar Bakhmut a qualquer custo. Ocorre que, com o avanço dos PMC Wagner, já, definidos, já, consolidados para Krumovo, que é justamente um assentamento ao norte de Bakhmut, e justamente a perspectiva já de aproximação a Ivanovsk situa-se fundamentalmente no sudoeste de Bakhmut e que tem a última estrada vicinal que integra Chazov Yar para Bakhmut, permitindo, portanto, reforços das forças ucranianas em equipamentos e em diferentes brigadas. A situação chegou a um ponto que a evacuação dos últimos cerca de 10 a 12 mil soldados ucranianos se tornou essencial, até porque todas as plantas industriais foram tomadas pelas forças russas. A Azovplant, que é a maior empresa, é interessante notar que não ocorreu a situação que tanto ISW, tanto mídia ocidental previu, que seria a nova Azovstal de Mariupol, que levaria semanas, meses de batalhas dentro da Azovplant, que é uma usina industrial muito ampla, muito significativa, e foi facilmente tomada, né? Justamente por causa da manobra de flanqueamento operacional que as PMC Wagner adotam, com ataques de artilharia subjacentes, ataques de artilharia muito contínuos e algo que passou a ser altamente relevante no contexto da análise de teatro de operações da Ucrânia. Um restabelecimento da superioridade aérea, pelo menos diária, da VKS em diferentes eixos. A quantidade de ataques aéreos em Advizhka, que é outro caldeirão sendo formado, né? Que daqui a pouco iremos analisar, e no eixo de Donbas, é impressionante. São muitos ataques aéreos que estão depreciando as reservas ucranianas. E a quantidade de baixas é muito significativa. Aí o senhor me perguntou sobre as reservas ucranianas. De acordo com o ministro da Defesa, Reznikov, da Ucrânia, atualmente, de acordo mesmo com diferentes análises, cerca de 1.200.000 homens e mulheres mobilizados na Ucrânia para as forças de guerra, englobando as Forças Armadas Ucranianas, em torno de 600 a 650 mil, mais a Guarda Nacional, compreendendo aqui os batalhões nacionalistas, né, que funcionam de forma autônoma, mas são formalmente vinculados à Guarda Nacional, as tropas de fronteira, né, o SBU, né, que é o Serviço de Segurança, e a Polícia Nacional.
Ocorre que a Ucrânia ela está na 9ª mobilização geral. E já conversamos isso em outras lives. Ela teve a reconstrução do chamado Exército 3.0. E o que ocorre? Só que as melhores brigadas foram depreciadas em diferentes eixos dos teatros de operações. As melhores unidades de combate tiveram perdas irrecuperáveis significativas, dentre as quais a 58ª Brigada, que era das melhores, que sofreu significativas perdas ali no eixo também de Donetsk. Então, ocorre que não basta ter efetivo e superioridade, treinamento, qualidade e condições de operabilidade eficiente dos equipamentos fornecidos é vital, de modo que as FAO dependem cada vez mais de instrutores, conselheiros e mercenários, vindos de países estrangeiros, fundamentalmente da OTAN. Isso é fato consolidado. Então, é uma situação realmente muito complexa para a Ucrânia manter a mesma qualidade de combate que havia, no caso, até outubro, novembro do ano passado. Não estamos dizendo que perdeu seu potencial de combate, mas, fundamentalmente, nós vemos adolescentes, idosos, pessoas de até 60 anos mobilizadas, e algo que eu gostaria de aqui trazer um dado. Zelensky, há 3 semanas atrás, expediu um decreto determinando que até 20% dos funcionários das empresas estratégicas da Ucrânia, da indústria de base, da indústria de defesa, o pouco da indústria de defesa que sobrou, claro, né? E de outros eixos industriais essenciais para o funcionamento regular do país, sejam mobilizados, recrutados e jogados para o fronte. Isso simplesmente cria um verdadeiro colapso para a economia de guerra. Você tirar um técnico especialista, um engenheiro, completamente destreinado, e remeter ele numa convocação no recrutamento para uma linha de frente, para a chamada estereodefesa, unidade de defesa territorial, isso é desastroso. Isso é desastroso. Então, a Ucrânia, e sem contar o seguinte, somente, isso saiu na matéria da Al Jazeera hoje, 58 tanques chegaram até o momento, intitulados 150 prometidos. 58 tanques chegaram. E o que me surpreende, professor, e o senhor examinou isso muito bem, é tamanha ênfase, tamanho otimismo em ter a perspectiva dessa ofensiva com tanques e blindados, considerando a característica do terreno. Vamos lá. Escrevemos sobre isso no História Militar em Debate, as perspectivas das ofensivas ucranianas. A Ucrânia busca, a qualquer custo, tentar atingir a estrada que liga, cortar a estrada que liga a Crimeia ao eixo à esquerda de Kherson para isolar as forças russas e tentar tomar Melitopol e Tokmak, em Zaporizhia. É um terreno aberto, campos, né, de monoculturas, não tem plantações florestais, lamacento, liso e que favorece a defesa. As forças russas estão desde novembro construindo fortificações ali. Teve 4 operações, agora em fevereiro, em março e agora no início de abril, pouco noticiadas pela mídia ocidental, mas que foram desastrosas para as forças ucranianas, que foram operações de reconhecimento em força, para tentar testar, sondar e romper as linhas de defesa russas no setor de Orekiv. Foram 3.000 soldados ucranianos mortos nessa brincadeira, nessas 4 operações. Dezenas de tanques e blindados destruídos. E, portanto, fica difícil de considerar por que a mídia e certos especialistas dão tanta ênfase em armas milagrosas de tanques e blindados, sendo que, tanque por tanque, as versões do Leopard 2A6 são ligeiramente superiores às melhores versões dos tanques T-84 que a Ucrânia empregava, modernizados por outrora seu amplo complexo industrial militar, e que não deram solução. A Ucrânia tinha 930 tanques operacionais e mais de 1.400 na reserva, cerca de 2.400. No pré-guerra, todos foram destruídos. Senão não precisava tanto de Abrams, Leopard e Challenger. Agora, algo que poderia fazer a diferença eram as barragens de artilharia com foguetes guiados, atacando a retaguarda russa, os centros logísticos russos e obrigando o esforço logístico russo a ficar cada vez mais distante da linha de frente. Só que nós verificamos uma diminuição significativa dessas barragens de artilharia. Inclusive, por quê? O senhor tem acompanhado
desde dezembro, o emprego das loitering munitions, das munições de vadiagem russas, fundamentalmente o Lancet 3, tem aniquilado obuses rebocados e autopropulsados fornecidos pela OTAN à Ucrânia. A quantidade de M77, de M109A6, de FH-70 e os obuses autopropulsados Krab poloneses de 155 milímetros, absurdo. Só de janeiro para cá foram 59 computados obuses autopropulsados destruídos. Isso prejudica significativamente o esforço de uma ofensiva e as reservas operacionais ucranianas. Por quê? São obrigados a afastar a artilharia cada vez mais da linha de contato para não sofrer ataques, né, das munições de vadiagem. E o fogo de contrabateria russo melhorou muito, melhorou significativamente, através de um melhor sistema de comando e controle, principalmente ISR, que é vigilância, sensoriamento e inteligência com coleta de informações através de um emprego maciço de drones. Então, precisamos analisar. Não é simples querer uma ofensiva. Tem que ter conjugação de vários fatores. Não estou dizendo que não vai haver, mas precisamos destacar. Todo mundo previa que seria em inverno, todo mundo previa que seria na primavera, agora já estão mudando para o verão. E as reservas ucranianas estão sendo cada vez mais depreciadas.